Vamos falar sobre esse momento político com a Bolsa de Valores, né? A Bolsa teve essa forte alta essa semana, refletindo aí a situação do vídeo, continuação do governo, de repente uma melhor aprovação num futuro breve. Isso trouxe um otimismo, a política do Paulo Guedes vai continuar, o discurso pegou bem ali nos ouvidos dos economistas, né? O discurso de possível privatização, de livre mercado, mas calma lá, vamos devagar, o Brasil ainda está com a situação fiscal bastante delicada, o saldo dos investidores estrangeiros é negativo. Recentemente teve uma entrevista de um gestor do Bank of America dizendo que os investidores estrangeiros estão olhando o Brasil de forma muito negativa por causa da política fiscal. A economia no Brasil ainda é um tema bastante delicado, apesar do que foi falado na reunião pelo ministro Paulo Guedes. O governo está gastando muita grana, não só o governo, como governadores e prefeitos, né? E essa situação delicada pode fazer aí o Brasil entrar neste ano de 2020 com um déficit muito grande e muito próximo de 100% do PIB, o que seria realmente uma grande calamidade. Quem paga a conta nessa situação é você, que vai ter impostos maiores impede o crescimento econômico, impostos maiores acaba trazendo mais problema de crescimento econômico, de recuperação da economia. O PIB aqui no Brasil também não correspondia ao que a gente estava esperando da nova política, né? Na verdade, o Estado ele tem muito pouco poder economicamente. O Paulo Guedes falou na reunião uma coisa muito importante. Quem vai fazer a recuperação econômica do Brasil é o livre mercado, são as empresas privadas, são essas empresas que vão empregar pessoas, são elas que vão investir em estrutura, são elas que vão fazer o Brasil crescer. E é para elas que o país deve governar, diminuindo o tamanho do Estado, tirando burocracias, impedindo novos aumentos de impostos, o que inevitavelmente deve acontecer com esses gastos que estão acontecendo. A gente ainda não tem previsão de quando essa crise vai acabar e o governo não tem um calendário nem para os empresários se situarem de quando isso pode acontecer. E se a reabertura da economia acontecer, pode ser que ela volte a fechar em algum momento mais à frente, caso os números continuem aumentando. A gente vai passar por um momento de inverno aqui no Brasil. O inverno pode ser um momento bem delicado também para esta pandemia. Então, muita coisa vai acontecer ainda para a gente ter tanta certeza que a coisa se resolveu pelo cenário político. Claro que esse cenário político vai ter muita interferência no mercado aqui no Brasil no curto prazo, porque ele reflete a emoção dos investidores que estão ligados aí, como você vê nas suas redes sociais todos os dias, a discussão política de direita e esquerda, ela também vai para o mercado, né? O mercado também comemora, os investidores ficam com apetite maior para o risco quando eles estão vendo ali uma posição que é favorável ao mercado e vice-versa. Também quando o pessimismo chega, a queda do mercado também é forte. Então esse momento de volatilidade ele vai continuar acontecendo e ele não é nada saudável para o mercado. Quanto mais discussão política interferir na Bolsa de Valores, pior, porque fica mais difícil para investir. Os anos de eleições, por exemplo, quem já investiu em anos eleitorais, anos de presidente principalmente, são anos bastante difíceis, porque cada pesquisa que sai consegue mexer com o mercado, consegue mexer com o câmbio, e isso traz uma grande dificuldade para você fazer um prognóstico correto. Mesmo você tendo um prognóstico correto, às vezes as coisas não andam da forma que você estava pensando, o mercado tem o seu próprio relógio, tem o seu próprio movimento, e esse emocional reflete muito ali dentro do mercado. Então, o Brasil ainda é um terreno bastante difícil para você voltar com tanta certeza assim para o mercado de ações. Claro que a situação brasileira, se compararmos aos Estados Unidos, é um pouco mais leve, é delicada, é grave, mas os Estados Unidos têm uma situação de endividamento muito pior que o Brasil, está imprimindo moeda pra caramba, como eu venho trazendo aqui. Isso não vem só de agora, vem de muito tempo, e essa situação de endividamento, aproveitando-se da moeda forte, pode trazer consequências gravíssimas e claro que vão refletir também na nossa economia aqui, porque estamos falando da maior economia do mundo, vai refletir globalmente em todos os lugares. Então a gente ainda vai ver muita coisa acontecendo na Bolsa aqui, então não faça a loucura de colocar muito dinheiro no mercado agora, posicione-se a favor da tendência, mas usando stops, né? Não se colocando muito dinheiro, diversificando seus investimentos, aproveitando também mercados como os metais que eu venho trazendo aqui, que estão com uma excelente performance ainda no ano. Esse recuo dos metais é um
momento excelente para você fazer novas compras, porque a política inflacionária de bancos centrais só vai trazer a valorização disso mais à frente. Então, é um momento importante para você fazer novas compras dos metais, por exemplo. Então tenha muita cautela com a euforia de mercado, principalmente com a euforia política. Não use o seu coração, de repente o seu envolvimento com a política para investir. A maioria dos investidores que eu vi perder muita grana no mercado utilizavam o coração, e principalmente nesses anos eleitorais, né? Você faz aquela aposta do coração que tal candidato vai vencer e de repente ele não ganha e a sua situação acaba sendo pior, porque além de você ver o seu candidato não ganhar, você vê o seu dinheiro diminuir, né? Porque os seus investimentos acabam dando errado. Um exemplo que aconteceu na minha vida foi em 2014, quando teve a reeleição da Dilma. Eu trabalhava no escritório que a maioria estava apostando na vitória do Aécio, como claramente as pesquisas já sinalizavam que a Dilma deveria vencer aquelas eleições. Eu coloquei ali a minha carteira defensivamente, apostando que a bolsa ia cair, e na segunda-feira, após os resultados das eleições, eu ganhei muito dinheiro, enquanto as pessoas, os investidores que optaram pelo coração, ficaram ali de luto, chorando não só pelo resultado, como também por ter perdendo dinheiro no mercado. Então tenha muito cuidado com esse envolvimento emocional. Os profissionais sabem que você não deve envolver as suas questões pessoais e políticas na hora de investir. As opiniões pessoais do Leonardo são diferentes das escolhas dos investimentos, porque o mercado é soberano, o mercado escolhe o horário e escolhe o momento, e se você optar por seguir sempre o seu coração, você pode se dar mal em investimentos. Então fique atento para tudo isso que está acontecendo, tanto positivamente como negativamente também. Se você torce contra o governo atual, se você quer que ele caia de qualquer maneira, você pode perder a oportunidade quando a bolsa emendar uma grande alta, como aconteceu há alguns anos. Se você está torcendo contra o governo, você pode não ver a possibilidade de ganhos num momento de alta, e isso é muito ruim também. Então tanto vale pelo lado positivo como o lado negativo.